estúdios da Jovem Pan News, o deputado estadual Galba Novaes, por muitos anos vereador, presidente da Câmara dos Vereadores e atualmente agora exercendo seu mandato como deputado estadual pelo PMDB. Deputado Galba Novaes, na semana passada, acabou aí aparecendo nas notas de jornais, enfim, nos bastidores da política local, porque mesmo militando no PMDB, muito antes dessa questão política, ganhar visibilidade, o PMDB já vinha tendo relações, inclusive com o filho, Galba Neto, como sendo apoiador também da gestão do prefeito Rui Palmeira. Mas na semana passada, uma decisão do prefeito acabou aí surpreendendo o próprio parlamentar e o filho, o vereador Galba Neto. Daqui a pouco a gente fala também da polêmica envolvendo o pedido aí que é feito por infidelidade partidária do mandato do deputado Galba Novaes pelo pastor Marcelo Gouveia, outro assunto que também ganhou destaque depois de um pronunciamento tanto do pastor e depois a resposta de Galba Novaes na Assembleia Legislativa. O Galba Novaes, deputado estadual, também é presidente do Diretório Municipal aí do PMDB, está com a missão também de organizar o partido para as próximas eleições. Está definida a pré-candidatura, é o deputado federal Cícero Almeida, mas isso já causou alguns problemas aqui localmente. Falando, Galba, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todo ouvinte da Jovem Pan. Primeiro eu quero agradecer esse espaço que o amigo sempre dá, não só a mim, como a todos os segmentos, seja ele político, profissionais liberais, quem for, para fazer essa interação no seu programa de grande audiência aqui do estado de Alagoas. E, na realidade, assim, é uma oportunidade que a gente tem para divulgar. A gente sabe que a TV Assembleia é um canal fechado, apesar de hoje muita gente já ter acesso, mas é pago quando você tem acesso. Você, para acessar a TV Assembleia, você tem que ter net. A net, por mais, assim, até o preço diminuiu muito para o que era no começo, mas você tem que pagar. Verdade. Então nem todo mundo tem condições de... E a internet não é todo mundo que está conectado também, Exatamente, nem todo mundo está conectado, Eu acho que com o passar do tempo, a evolução dessa tecnologia digital, e a própria política pública de comunicação talvez venha proporcionar essa população para que todos tenham acesso. Nós temos um projeto, inclusive, que enviamos ao Ministério da Comunicação, ainda quando estava sobre o comando do PDT, para que instalasse lá no bairro do Tabuleiro do Martins e nos demais bairros de Maceió e no interior do estado, a Wi-Fi, para que todos tenham acesso. Mas isso caminha a passos de tartaruga, por se dizer assim, mas esperamos que com o passar do tempo a população venha, eu não digo gozar desse privilégio não, venha realmente ter aquilo que lhe é de direito, que é a informação. E a informação hoje está na internet, todos nós sabemos disso. Exatamente. Deputado, esse comando do PMDB, agora, que já está chegando aí o chamado período de campanhas tomando conta da rua, prefeito Rui Palmeira é candidato à reeleição, PMDB tem candidato próprio, ex-prefeito e atualmente deputado federal Cícero Almeida, e há 2-3 semanas, a intensidade, obviamente, dessas agendas, já apresentando os nomes para a sociedade, acabou tendo repercussão política e, obviamente, o prefeito Rui Palmeira chegou a anunciar por meio aí de algumas notas, alguns colunistas políticos abordando uma saída, pessoas ligadas a que o senhor tinha cargos dentro do município, estaria deixando a prefeitura. O que é que aconteceu? Faz parte do jogo? Isso é a dinâmica da política mesmo, deputado? Claro, é a dinâmica da política. Logicamente, por exemplo, às vezes as pessoas... Na realidade, eu não tenho cargos nenhum no município de Maceió, O vereador Galba Novaes, que fazia parte da bancada do prefeito, quando se elegeu, foi chamado não só ele como todo o PMDB, que era o vereador Kelman, que hoje não está mais no partido, o vereador Antônio Holanda, para dar apoio ao governo. Logicamente, com as propostas que foi apresentada pelo prefeito Rui Palmeira, proposta de dinamizar a cidade, de investir, não só na questão de infraestrutura, porque a infraestrutura... O próprio presidente da Câmara, só para que o ouvinte entenda, à época também era PMDB, não é? Também era, e tem uma relação assim, muito boa, mesmo ele tendo dado partido mais com... Ainda como PMDB, administrou a cidade por 15 dias, Exatamente. Num afastamento combinado, do prefeito Rui Palmeira e também do vice Marcelo Palmeira.
Exatamente. Então, na realidade, sempre deu apoio aos projetos do prefeito, até porque os projetos chegavam na Câmara de Vereadores, não é aprovar, você não pode dizer bem assim que você apoia incondicionalmente qualquer pessoa, porque, por exemplo, nós temos princípios, né? Nós temos programas e projetos que norteiam nossa vida pública. Então, na realidade, se você coloca um apoio incondicional, às vezes pode ser que venha algum projeto que vá de encontro, não ao encontro da sociedade, mas vai de encontro aos interesses maiores, e quando isso ocorreu, logicamente, não só o vereador Galvão Novaes, como os demais vereadores, sempre tiveram posições assim que deveriam ter em representar a sociedade. Então, isso é, para mim, essa situação, não tive ainda uma conversa ainda com o vereador, mas é coisa normal, não sei nem por que houve. Eu acho que o município, na realidade, perdeu muito, pelo que eu soube, se não me engano, Marco, parece que as pessoas, os diretores do posto, parece que pediram exoneração. Exoneração, saiu aí todo mundo, né? De uma vez só. Devido a muitos problemas que já vem enfrentando de muito tempo, né? E você vai chegando assim no momento que você não tem mais como resolver as coisas, a cobrança da população é muito grande. Eu não estou bem antenado em relação a isso, porque hoje a gente faz uma política assim mais ampla, que é no estado todo. As nossas políticas se voltaram, a gente nunca pode deixar de se preocupar com a nossa cidade, porque o maior reduto eleitoral, a maior percentual da minha eleição sempre foi na capital, por eu ter passado 4 mandatos de vereador. Mas o vereador Galvão Novaes, eu acho que ele deverá vir aqui no seu programa, fazer a visita e cheirar mais antena. Mas pelo que eu soube, foi geralmente isso. E o prefeito, naturalmente, ele coloca e tira quem quer, né? Ele é o detentor, como diz no linguagem popular, da caneta, e escolhe, na realidade, quem faz parte do seu governo. Eu acho que foi uma medida assim, natural. Se ele achou que não era interessante ter o espaço político para determinado segmento ou determinado político, é natural que ele faça as escolhas dele. Falando de sucessão municipal, o PMDB já definiu seu pré-candidato, o deputado federal Cícero Almeida, inclusive está licenciado aí de Brasília, né, do parlamento, para ter mais tempo também para cuidar da sua pré-campanha. Como é que está o processo de construção do PMDB em relação às alianças para o próximo pleito? O Solidariedade, por exemplo, é um partido que já conversa também com o PMDB. Isso pode reforçar essa política de alianças, Galvão? Olha, Marco, o objetivo nosso é esse, né? O governador Renan Filho, que tem feito um brilhante trabalho, né? Não estou dizendo porque é do meu partido, não. Você sabe que eu fiz, inclusive, não fiz elogios, não, mas em muitos momentos eu tive o reconhecimento de algumas ações que o prefeito de Maceió, o prefeito Rui Palmeira, também fez em prol da população. A gente não faz aquela política de estar no lado oposto, de estar disputando, né, um pleito, ou estar disputando qualquer tipo de atividade e dizer que o outro não preste, que não é isso, que é aquilo. A gente não faz por nossa política, é propositiva de projetos. Então, o governador Renan Filho hoje tem quase 70% de aprovação dentro da cidade, da capital do estado de Alagoas. Então, me incumbiu nessa missão de ficar à frente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, que é o maior partido do Brasil, e com isso fazer as discussões das políticas públicas, provocar seminários, encontros com a população, que nós iremos começar a fazer isso, para discutir a questão da saúde pública da capital, para discutir a questão da infraestrutura, de iluminação, de trânsito. Inclusive, é uma situação que, para mim, assim, foi por demais proveitosa, Marco, porque, por exemplo, nós, enquanto vereadores, já tínhamos várias leis municipais que não são cumpridas, inclusive lei que está na lei orgânica do município. A lei orgânica do município é a Constituição Municipal. Um exemplo maior delas, inclusive, que eu soube que o Ministério Público agora, inclusive, ajuizou, não sei, uma representação, é que quando eu era vereador, nós fizemos uma emenda à lei orgânica determinando o seguinte: metade dos cargos comissionados da Prefeitura de Maceió, 50% dos cargos, tem que ser ocupado por servidores efetivos. Aí você pergunta, por que isso? Porque é o seguinte, o servidor efetivo, ele paga a previdência própria, que é o IPREV, né? O servidor efetivo, se ele for exercer um cargo comissário, ele não recebe a totalidade do valor. Ele recebe 60% de representação. Então, imagine você, a economia que é para o município. Você que é cargo comissionado, você paga INSS. Se você é efetivo e vai responder pelo cargo comissionado, você paga o IPREV. Se você é efetivo e vai responder pelo cargo comissionado, em vez de você receber, por exemplo, o salário é 4 mil, vamos dar exemplo. Você, em vez de receber 4 mil, você vai receber 2.400, porque você recebe 60% da representação. Então, o município iria economizar 40%, que eu acho que é o que todo gestor quer. Isso é uma medida, é uma lei, né, que tem que ser aprovada por todos os gestores, né? Aí você economiza 40% de salário e economiza e pega toda a previdência daquela pessoa e passa para cacifar a sua previdência municipal.
Aí eu soube que essa lei não está sendo cumprida e que a doutora Marluce Caldas, se eu não me engano, entrou com uma representação. Já está fazendo essa cobrança também. Houve, inclusive, se eu não me engano, uma proposta, parece, do prefeito em querer mudar essa lei, diminuir esse percentual. E também os procuradores do município, eles têm, por exemplo, todos os procuradores setoriais, eles têm que fazer parte do quadro efetivo. Isso é o que existe no Estado. Você, para ser procurador-geral da República, você tem que fazer parte do quadro. Você, para ser o Janot, só é procurador, porque é da Promotoria Pública Federal, é do Ministério Federal. É quadro de carreira, né? O Procurador-Geral do Estado de Alagoas também é do quadro de procuradores, entendeu? Então, o município não tinha isso. Então, nós colocamos isso aí. E também não está sendo cumprida. Essa questão dos carros acima de 5 toneladas aqui na Fernandes Lima, né? Você vê que não é cumprido isso aí. E por que a gente fez isso? Nós fizemos isso para dar mais mobilidade, para dar mais fluidez ao trânsito, né? Então, não é cumprido. Quer dizer, a gente tem visto os exemplos das pessoas que não cumprem a lei, tá? E algumas coisas que acontecem no nosso estado e que as pessoas às vezes duvidam, certo? Eu acho que lei, na realidade, é para ser cumprida, independente se é municipal, estadual ou federal, né? Eu sempre citava o exemplo assim, por exemplo, quando a pessoa me disse, não suje a praça não arranque aquela lâmpada não, porque se a guarda municipal chegar aqui, eu caso que guarda municipal, por quê? Mas a guarda municipal, efetivamente, através dessa prerrogativa, é que tem o poder de fiscalizar e cuidar do patrimônio público e fazer, inclusive, a apreensão da delegacia. Né? Quando você comete um crime de homicídio dentro de uma cidade, dentro do estado, a Polícia Civil é que se envolve no inquérito e apura. Certo? É ela que tem aquelas prerrogativas e também tem que ser respeitada dentro da lei. Quando é a nível federal, um crime que é federal, é a Polícia Federal. Mas você veja quando se fala em guarda municipal, ninguém teme. Quando se fala em Polícia Federal, todo mundo treme. Ninguém teme a guarda municipal e treme com a Polícia Federal. Então as pessoas têm que entender que a lei é para ser cumprida, né? Nós temos o orçamento impositivo também, né? Nós temos a questão da psicopedagogia nas escolas. Então são muitas coisas que nós fizemos. A questão da fiscalização. É proibido venda de bebida alcoólica e cigarro menor de 18 anos. É proibido fabricação e venda de armas de fogo. Então, isso tudo é competência do município fazer essa fiscalização. Porque que adianta eu fazer todas essas leis? O 13º salário do servidor, Marco, ele tem que ser pago no dia do aniversário do servidor. A lei diz no dia. E a Câmara de Vereadores sempre pagou no dia. Aí o município não está pagando, eu recebi o sindicato reclamando dessas coisas. Vamos fazer um apelo. Na realidade, lei tem que ser cumprida. O município não está fazendo? Não, ele paga no mês. E os comissionados também têm que receber no dia do aniversário. No dia do aniversário. E não está assim. Então, algumas coisas, por exemplo, que a gente faz essas cobranças, talvez às vezes as pessoas fiquem chateadas. Mas é a cobrança, por exemplo, o que é que o eleitor quer do parlamentar? Ele elege você, passa uma procuração para você representá-lo. Naquela representação, ele bota os anseios dele. Se você ganhar essa eleição, lute para que eu tenha um posto de saúde aqui, lute para que eu tenha uma creche, você vai lutar. Quando você luta, que faz o requerimento que não é atendido, você tem que cobrar, senão na outra eleição você vai dizer o quê? Eu fiz o quê? Não é? Então, na realidade, isso assim é que a gente cobra e essas cobranças às vezes chateiam as pessoas. E essas cobranças que dão o respaldo eleitoral para no outro pleito você ir em busca do voto. Eu dizia na minha eleição o seguinte, se eu ganhar eleição de deputado, eu não vou fazer a opção pelo salário de deputado, né? Então, já pensou, se eu estivesse recebendo o salário de deputado, eu ia passar como mentiroso. Então, eu renunciei ao salário e passei 10 meses sem receber o meu salário de procurador, porque houve um problema jurídico, um entendimento de que eu não poderia receber. Eu teria que ser obrigado a receber o salário de deputado. Eu digo, não recebo, porque eu prometi na campanha que não ia receber o salário de deputado. Então, eu recebi, fui para a justiça com mandado de segurança e o doutor Hellisto, através de uma decisão, ele determinou que fosse pago o meu salário de servidor, de funcionário, que é o que eu recebo até hoje. E por quê, Marco? Com muita clareza, para não fazer demagogia, porque é dele que eu tiro a pensão alimentícia que eu pago, é dele que eu recebo meu terço de férias, é dele que eu recebo meu 13º. E fiz uma opção, por quê? Porque se eu perdesse o mandato de deputado e não tivesse sido eleito, qual era o salário que ia ficar? Não era esse? Então eu quero continuar com isso, porque quando eu deixar de ser deputado, não vai mudar nada na minha vida. O salário vai continuar sempre sendo o mesmo. Já dá para cumprir os gastos. Exatamente, de 38 anos de serviço que a gente tem. Deputado, o senhor teve um processo de afastamento recentemente, lamentavelmente no meio daquelas outras licenças, mas a sua licença médica foi um problema de saúde relacionado à família. O senhor é uma pessoa muito ligada à sua família, foi fazer esse acompanhamento. E aí ocupou a vaga
de deputado estadual, o suplente Marcelo Gouveia, que era seu aliado do PRB, partido do qual o senhor perdeu o comando sem saber, né? Isso foi uma discussão interessante que teve nos bastidores. O senhor trouxe aqui o presidente nacional do PRB, isso ganhou repercussão nacional, porque a gente divulgou também na nossa página, Marcos Pereira. E veio aqui o senhor como presidente do diretório e ele também como nacional. Depois o senhor conseguiu uma comenda para ele e para o presidente nacional Crivella também, o senador Crivella, lá na Assembleia Legislativa, porém houve um desentendimento, eles tiraram-lhe o comando do partido e o senhor, por essa razão, deixou o PRB. Quando achava que estava tudo resolvido, o pastor Marcelo Gouveia, que é do PRB local, entra com ação pedindo o mandato por infidelidade partidária. O senhor se ausentou, Marcelo Gouveia ocupou a vaga de deputado, fez um pronunciamento na Assembleia e o senhor voltou em resposta a essa postura do parlamentar, fez um pronunciamento polêmico na semana passada. Eu queria que o senhor relembrasse aqui. O senhor está tranquilo em relação a esse processo de pedido de perda de mandato por infidelidade partidária? Marco, claro que estou. Deixa eu te dizer, aqui eu não posso negar. Às vezes, como eu digo, eu falo com tanta franqueza que isso às vezes deixa as pessoas assim achando, como eu disse, alguns que fazem, que praticam, porque não tem aquela história, quem disse colher desusa, né? Aí acho que a gente faz diferente. O PRB foi um partido que eu passei 8 anos. Eu não fui para o PRB que não fosse pela grande admiração de um homem que eu tenho hoje como um dos maiores, se não for o maior político que eu conheci, que foi José Alencar. José Alencar era um homem decente e, coincidentemente, mineiro, né, já que quando eu estudante eu lia muito sobre a história de Juscelino Kubitschek, né, que também era mineiro, né, e depois vem para eu ser um admirador, um fã número 1 de um cidadão também mineiro, José Alencar, que era vice-presidente da República. Quando eu fui candidato a senador em 2006, eu fui candidato quando eu tinha 17% na pesquisa que figurava para deputado estadual federal. E o Zé Alencar chegou a me pedir para ser candidato a senador, porque a chapa que era que tinha sob comando o Lula e ele, o Lula presidente e ele vice, não tinha candidato a senador em Alagoas. O Cristóvão Buarque era candidato pelo PDT e o Ronaldo, que era candidato a senador, apoiava o Cristóvão Buarque. O Alckmin era candidato pelo PSDB e o Nonô, que era do DEM, que tinha a familiaridade, a coligação era justamente com o DEM, apoiava o Alckmin. Então o Lula e o Zé Alencar ficaram sem candidato a senador. E eu fui candidato a senador sabendo que era uma luta em glória. Eu jamais ganharia aquela eleição de Ronaldo Lessa, que estava no comando do governo e tinha passado o comando por vice, e bem como na minha cabeça também do deputado Nonô. E eles tinham uma chapa concorrente fortíssima, porque era Teotônio Vilela, que deu a eleição de governador, e Ronaldo Lessa. Outro era João Lira e Zé Tomás Nonô, né, que na realidade terminou, quem ganhou a eleição foi Fernando Collor de Mello. Só nomes conhecidos. Só nomes conhecidos, quer dizer, um ex-presidente da República, um ex-governador, um deputado federal, vice-presidente da Câmara Federal, concorrendo, e um simples vereador, né? E nisso aí eu fui o terceiro mais votado em Maceió, coisa incrível que nem eu esperava. Então eu sempre fui cumprir a determinação. Eu fui candidato a vice-governador pelo PRB. Eu fui candidato a prefeito e fui o terceiro mais votado pelo PRB. Eu fui o vereador mais votado, o segundo mais votado, que primeiro foi a Luísa, pelo PRB. E nas duas eleições que o nosso suplente, hoje o suplente de deputado concorreu, o vereador Marcelo, ele só se elegeu puxado pela média, que isso não é demérito nenhum. Não quero aqui dizer... É a regra do jogo. É a regra do jogo. Certa lei é isso. Eu tive 16 mil votos, ele teve 4, né? Então, o que é que acontece? Eu puxei, mas isso é normal. Poderia ser o contrário, poderia ser ele ter 16 e poderia ser eu ter 4. É a regra do jogo. É a regra do jogo. Mas, por exemplo, o que é que fica numa história dessa de partido? Fica a gratidão, fica a referência. Você mesmo colocou, o presidente esteve aqui sentado nessa cadeira onde eu estou, me lançando, inclusive, candidato a prefeito. Quando teve essa questão de bastidores, essa manobra política de bastidores, a gente comentou aqui exatamente no programa como isso era possível, considerando que eu fiz a pergunta, né, em missa de corpo presente, ao presidente do Diretório Nacional sobre a sua atuação parlamentar, e ele comentou que estava muito bem e que, obviamente, poderia ser um nome crescente para a sucessão municipal. Então, realmente, isso aconteceu aqui. Tem aqui o WhatsApp, né, o WhatsApp dele, né, que eu fiz, inclusive, nós fizemos ata notarial, no nosso processo tem ata notarial.
onde ele diz: obrigado, Galba Novaes, por cuidar tão bem do nosso partido, você é referência, tão ele como o Crivella, certo? 2 meses antes disso tudo acontecer, certo? A minha convivência com o partido era a nível nacional, só rasgados elogios. E eu fui, como eu disse a você, voltando um pouco atrás, certo? Eu estava no PRB, eu era um apaixonado pelo partido, o número 10, eu concorri 8 anos no partido, eu concorri para vereador, concorri para prefeito, eu concorri para vice-governador no partido, né? Então, eu não queria, por hipótese nenhuma, sair do partido. Mas é como disse, a traição, a forma abrupta, entendeu? Assim, decepcionando como as coisas fizeram, eu honrei tudo, menos a honra, né? Eu fiz uma comunicação ao partido, mandei um e-mail, fiz uma comunicação, até fiz todos aqueles trâmites que está previsto na lei da justa causa. Eu fui traído, eu fui enganado, não é? Eu, por exemplo, o partido, eu lutava pelo partido, eu coloquei o partido, nós já estamos em 73 diretórios e 92 formados, quase a totalidade do Estado. É verdade, eu era o único deputado do PRB, eu era presidente da estadual, eu tinha contato, o presidente em Israel mandava WhatsApp para mim, nos Estados Unidos, a gente se falando, tudo aqui, quer dizer, tudo está no processo, inclusive. É verdade que o senhor estava em agenda, ainda exatamente essa agenda de expansão pelo partido, do partido no interior. Eu estava no sábado E estava destituído e não sabia. Não sabia, eu estava O acordo pela destituição tinha ocorrido numa quarta ou quinta, e o senhor estava numa agenda no final de semana em nome do partido. E foi mudado no XSPEC, e foi mudado no sábado. Eu estava num povoado de Quixabeira, em Água Branca. Daqui para Água Branca são 300 Trabalhando quilômetros. Pelo partido e não comandava mais. Exato, 315 quilômetros comandei. O pior, Marco, é que você tem a senha, né, presidente, né? Aí passou dia 19, na segunda-feira, 21, certo? Eu fazendo mudanças de diretório. Eu mudando, quer dizer, não tinha mais efeito. Não e mesmo tinha. assim foi mudado. Entendeu? Foi um constrangimento, né? Foi um constrangimento essa história. Me deixou triste, né? Porque mágoa a gente não deve ter, não leva mágoa pro coração. Mas me deixou triste, assim, a forma. Mudar de comando é normal, é natural no partido. Eu, por exemplo, logicamente, conversando com as pessoas do diretório, eu chamei quantos comandos nós mudamos aqui. O cara não se interessava pelo partido, não queria estar no partido, mas estava falando, olha, nós vamos fazer essa mudança, tal. É normal. E deveria ser assim, olha, Galba, tu não está correspondendo com o partido, não, certo? Não está dando certo, não. Nós vamos passar o partido, claro, presidente. Se o senhor acha assim, né? É normal, natural. Não ficaria nada, não tem tristeza nenhuma. Mas a traição, enganando, é você... às vezes eu digo uma coisa que as pessoas dizem, você não devia nem dizer que é muito forte, mas é você estar sendo traído, você está sendo enganado, certo? E convivendo com uma mulher que acha que ele ama, que ele adora e que ele respeita. Entendeu? Então é natural. Tu não quer mais viver comigo, não, meu amigo? Vamos nos separar, tal, numa boa, tranquilo, sem problema. Agora, o que aconteceu comigo, assim, foi decepcionante. Foi terrível, né? Terrível. A imagem estava toda associada ao partido. O único deputado do partido. Como é que você explica? Eu detentor de mandato, né? Eu candidato a prefeito, terceiro mais votado. Eu candidato a Esses argumentos são os argumentos que constam também da sua defesa. Todo, muito mais. Quando a gente divulgou aqui o andamento do processo, porque o TRE fica mandando as informações, quando o procurador aceitou a denúncia, é como se fosse um rito burocrático. Não, aquilo ali faz parte do jogo também. O que é aceitar a denúncia? Agora é que vai ter o momento da defesa. O que é aceitar a denúncia, ministro? Por exemplo, você... parte legítima para entrar com um requerimento, uma solicitação. Acredita ter um direito. Acredita ter direito, certo? Aquilo obrigatoriamente vai ser aceitado. Entendi. Certo? Claro que aí vai vir as oitivas, as testemunhas, as análises, o parecer do relator. Como muita gente não acompanha e não conhece o rito jurídico, dá a entender que quando acata é porque o que está posto é verdadeiro. E não é bem assim, né? E até porque, por exemplo, obrigatoriamente... Se fosse assim, o Cunha tinha voado já no primeiro mês. Ele ficou 8 meses, né? Viu? Eu tenho, por exemplo, várias representações que a gente vai fazendo no MP, certo? Que eu sou parte legítima para requerer o que eu quiser. Você tem direito, Marco, a dizer, Galba, solicito de você que você me dê a sua casa. Certo? Você tem o direito de ficar. Alguém vai protocolar isso. Aí vou dizer, não vou dar não, porque só tem essa... Vamos para contestações, né? Então, você é parte legítima. Agora, você veja o que acontece. O partido PRB, não pediu meu mandato. Porque ele mesmo entendeu. O presidente, ele diz... O nacional não nem fez. O nacional nem o estadual. Certo. Nem o nacional. E o presidente diz mais, quando eu perguntei, presidente, assim, eles... Galba, não estou sabendo de nada.
certo? Vou me inteirar disso. Depois eu reitero, ele disse, estou viajando. Aí o outro presidente disse que é uma coisa, por exemplo, absurda, e que o partido, o presidente regional, disse, não, o partido jamais faria isso. Mas é um direito do suplente achar. O Ministério Público Eleitoral também é parte legítima. Você tem 30 dias para o partido, se achar que não foi justa a causa, pedir. Então, se a fidelidade é partidária, por que o partido não pediu? Porque ele então entendeu, já é um outro argumento que você está acrescentando. Ele entendeu o seguinte, não, eu não tenho direito de pedir uma coisa. Eu traí, eu enganei esse cidadão, certo? Eu fui no linguagem popular covarde com ele, como é que eu vou pedir? Não pediu. Depois desse prazo, aí tem mais 30 dias para o Ministério Público ou suplente, né? Se manifestar. Se manifestar, que eu acho até uma coisa assim, um casuísmo do legislador quando fez isso, suplente. O suplente, como é que o suplente, a fidelidade é partidária, o que é que o suplente tem a ver em relação a isso? Mas tudo bem, é a lei, nós temos que... tem que cumprir, né? Aí o Ministério Público também não pediu, certo? Mas o suplente, achando o direito, pediu, o direito dele, que está sendo logicamente apreciado. Eu acho, Marco, o seguinte... eleição se ganha e se perde. Você tem que respeitar a vontade das urnas. Quem a população escolheu para estar na Assembleia está lá. Quem não escolheu ficou como suplente, certo? A população não me escolheu senador. A população não me quis prefeito. A população Você já não catou me quis... ao longo da sua vida as suas derrotas. Né? Exatamente. A população não me quis vice-governador naquele momento. Poxa, aí eu vou querer tirar o outro por quê? Ganhar a eleição nas urnas, principalmente de uma forma assim... atabalhoada, de uma forma assim, entendeu? Indecente. Quando deve ser o julgamento? Porque está caminhando agora um processo do pastor João Luiz, a gente teve que relembrar esse tema no impresso para a edição de hoje, tem um processo do Bruno Toledo, tem um do Marcos Madeira, tem o seu de infidelidade, não, o único de infidelidade. O nosso é só essa questão, né? Os outros particular, né? Os outros processos assim, pelo que eu tem tenho um conhecimento da imprensa, é processo eleitoral. Né? Certo? Esse nosso foi essa questão da mudança de partido e que, como eu disse, volto a dizer, se dependesse de mim, eu queria que nunca tivesse acontecido isso, porque a minha vontade era estar no partido que é o Brasil. O estranho dessa história, né? Tem um caso também do pré-candidato Cícero Almeida, do PMDB, enfrenta um problema também do PRTB, é o candidato eleito ter que provar que é dono do que é o titular do mandato, quando a gente sabe que o partido é parte do processo porque é a organização, mas quem vai na rua e quem se submete, quem se expõe, obviamente, para a conquista do voto, é o candidato, né? O partido talvez dê um apoio de bastidores, mas é você quem vai lá na porta, é xingado muitas vezes, cobrado. Eu sou muito favorável a essa questão partidária, assim, por exemplo, de você fortalecer os partidos, certo? Porque eu acho que você tem que abraçar um programa. Tanto é que você, quando vai se filiar ou mudar de partido, você tem que ir para um programa que se adeque, para um partido que se adeque àquela sua atuação. Eu acho isso. Mas, infelizmente, no Brasil, Marco, se você perguntar agora, a gente está falando do partido, se você perguntar agora, entrar um eleitor que não está ouvindo entrevista, qual foi o partido? Você votou em quem no Galvão? Qual foi o partido? O cara não sabe. Não sabe, né? O cara votou no Galvão Novaes, não votou no PRB. Entendeu? Tanto é, por exemplo, que eu tive 16 mil votos e o meu suplente teve 4 mil. Tanto é que eu tive quase 27 mil votos, ele teve 19 mil. Então, na realidade, por exemplo, as pessoas escolheram o Galba Novaes para ser. Infelizmente, é assim. Nós não temos, assim, hoje como mudar isso aí, certo? Nós queremos fortalecer o partido, mas, na realidade, não existe uma conscientização, não existe hoje uma relação em relação a essa situação de você dizer assim, eu votei no partido e não no candidato. Então, por isso que hoje se enfrenta essa situação. Eu tenho que encarar isso com muita naturalidade, mas não é fácil. Eu não iria voltar para a Assembleia se eu não tivesse que dar uma resposta daquilo que foi atentado contra a nossa imagem. Então, na realidade, fica essas coisas difíceis para a gente enfrentar e nós temos que sempre estar respondendo. Muito bem. O deputado Galba Novaes permanece comigo. Daqui a pouco a gente está complementando essa informação. A gente vai para a participação na Rede Jovem Pan News. Na sequência, eu volto com ele.